Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Volta e meia, minha filha vinha com o marido dela almoçar aqui na minha casa com a gente no domingo. Trazia meu neto e eu adorava. A Gisele não era filha do meu marido. Era fruto de um relacionamento que eu havia tido no passado, quando ainda era bem novinha. Tinha só 18 anos. Quando conheci o Paulo, ela já tinha 13 anos. O Paulo, no entanto, sempre gostou muito dela. Sempre a tratou muito bem. A considerava como filha, já que o pai dela nunca esteve muito aí. Aliás, ela o chamava só de padrinho. Com o Paulo, eu tive mais 3 filhos e olha, era um marido exemplar. Felizmente, graças a Deus, a gente sempre se deu bem demais. Ao todo, já eram quase 11 anos juntos. A Gisele já estava casada. Isso fazia coisa de 3 anos. E meu netinho já estava perto de completar o 2º aninho de vida. Naquele domingo, depois do almoço, a gente ali na sala conversando sobre coisas do dia a dia, ela me chamou para dar uma chegadinha no meu quarto com ela. Queria falar uma coisinha comigo. Enfim, a gente foi até lá, eu fechei a porta e ela já foi falando. Comprei um presentinho para a senhora, mãe. Presentinho para mim, ué? Meu aniversário tá longe? É, mas acho que a senhora vai gostar. Lembra aquele dia, quando a gente estava conversando sobre uns brinquedinhos lá na casa da Letícia? Eu escutei aquilo e devo até ter ficado vermelho. Ai, Gisele, será que é o que eu tô pensando? Não tô acreditando que você fez isso. Ficou louca? Ela não falou nada. Só deu aquele sorrisinho assim, sabe, malicioso. Olha, mesmo sem ainda ter visto o presente, eu já fazia ideia do que se tratava. Porque um dia tínhamos ido tomar um café na casa da Letícia, que morava ali do lado, e essa minha vizinha estava reclamando do marido. Não só do marido, mas da vida em geral, né? Do casamento, que as coisas entre eles na cama não andavam bem, mas que o relacionamento tinha melhorado depois que ela tinha comprado um vibrador pela internet. O assunto aquele dia, naturalmente, que girou sobre isso. Confesso que sempre tive curiosidade, mas, sei lá, não imaginava usando algum desse tipo. Até porque era casada, sempre me dei muito bem com o Paulo na cama. Quanto a isso, nunca tive do que reclamar. Enfim, de repente, ela tirou aquilo da bolsa. Deu para ver que era uma caixa e me entregou. Para encurtar a conversa, não é que a danada tinha encomendado um desses objetos para mim na internet? Olha, eu fiquei de cara. Eu não tinha pedido nada, juro. Não teria nem cara de pedir. Imagine. Ela fez aquilo por livre e espontânea vontade. Aquele dia ali na casa da Letícia, eu até falei que tinha uma certa curiosidade de conhecer, mas nunca imaginei que minha filha pudesse fazer aquilo. Uma coisa é curiosidade, né? Outra bem diferente é fazer. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Lembro que eu falei, meu Deus do céu, se o Paulo souber que você me deu isso de presente, olha, ele vai ficar possesso. Acho melhor você levar de volta, filha. Não, mãe. Para que vão ser boba. Comprei pra senhora. Isso vai apimentar o casamento de vocês. De mais a mais, a senhora acha que eu também não comprei um pra mim? Olha, essa minha filha tinha cada ideia. Juro que tentei recusar, mas ela não aceitou devolução. O que eu fiz? Tratei de esconder aquilo no meio das minhas coisas, no armário, né? Até porque não queria que Imagine se meu marido vê aquilo.
que ele ia pensar? Guardei ali, escondi, para depois ver o que faria com aquilo. Quando voltamos ali para a sala, eu ainda estava bem constrangido. Parecia até que todo mundo sabia o assunto que a gente tinha tratado lá no quarto. Tanto que fui para a cozinha preparar um café. Em resumo, somente depois de um dia, peguei aquele objeto para dar uma olhada. Estava sozinho em casa. O Paulo tinha saído com as crianças. E claro que só dei uma olhada. Apesar da curiosidade e até de uma certa tentação, não posso negar, logo guardei de novo ali naquela caixa e deixei bem escondidinho no meio das minhas coisas. Eu tinha medo que o Paulo brigasse comigo. E se encontrasse aquilo, ia brigar mesmo. O Paulo sempre foi um cara assim muito sério, sabe? Até um pouco antiquado, meio sistemático. E com toda certeza, ia pensar coisa bem ruim sobre mim se encontrasse aquilo ali. Tenho certeza que ia me chamar de depravada pra cima. Bom, o tempo foi passando. Eu acabei até esquecendo aquela coisa ali no armário. Um dia minha filha veio conversar comigo. E aí, mãe? Usando o presentinho? Você com essa conversa de novo? Claro que não. Falei que estava guardado. E que seria melhor até que ela levasse de volta. Mas é como eu já disse, né? Ela não aceitava a devolução. Se eu disser que não tinha uma certa curiosidade, vontade até de experimentar, estaria mentindo. Só que não sei, eu nunca tive coragem. Eu sempre fui assim meio pudica, sabe? Falo do meu marido, mas eu também sempre fui meio antiquada. Enfim, daria uns 4 meses, um domingo, parte da tarde, meus pais apareceram de surpresa ali em casa. Minha avó, inclusive, também estava junto, já que morava com eles. Claro que fiquei feliz. Lembro que eu falei, nossa, que surpresa boa. Por que não vieram pro almoço? A mãe então falou uma coisa que me deixou meio ressabiada. Foi o Paulo que pediu pra gente vir aqui nesse horário. Falou que precisava ter uma conversa com a gente. O Paulo? Ué, conversa? Mas ele não comentou nada comigo? O Paulo, na verdade, andava meio estranho naqueles últimos dias. Quieto, pouca conversa, cara fechada. Tentei falar com ele algumas vezes, mas ele me deu respostas assim bem atravessadas. Parecia estar irritado com alguma coisa. Eu não sabia, juro que não, o que podia estar acontecendo. Tudo bem que ele sempre foi meio reservado, meio quieto, mas estava muito mais quieto do que de costume. O detalhe é que ele tinha saído depois do almoço. Falou que ia até o bar tomar uma cerveja e relaxar um pouco. Às vezes ele fazia isso, não era sempre. Eu estranhei, mas, enfim. Dali a pouco, minha filha também chegou com meu genro, mas o meu neto, falando a mesma coisa, que o Paulo tinha ligado para ela também e pedido que aparecessem ali à tarde. Olha, foi de repente que me deu aquele estalo. Sabe o que me passou pela cabeça? Que ele estivesse preparando uma surpresa para mim. Será que tinha chamado assim alguém da família dele também? Bom, se chamou, ninguém apareceu. Fiquei ansiosa, claro, né? Cheia de expectativa. Até pedi pro nosso filho mais velho dar um pulinho lá no bar para avisar que estava todo mundo ali, só esperando por ele. Até que dali a pouco ele realmente chegou. E com aquela cara esquisita. Cumprimentou o pessoal assim, coletivamente, não pegou na mão de ninguém
E nisso a minha filha perguntou: e aí, padrinho, o que o senhor queria tanto conversar com a gente? Em vez de responder, ele olhou na minha direção e sei lá o que se passou comigo naquela hora. Senti um arrepio, uma sensação tão esquisita. Sabe quando te bate um pressentimento? Não sei, o modo como ele olhou para mim me fez sentir muito mal. Depois de me encarar, ele pediu para eu levar as crianças para o quarto. Fiz o que ele pediu e depois voltei. Mas sabe, na minha cabeça aquela pergunta, quer dizer, naquelas alturas, na cabeça de todo mundo, né? Ele tinha chamado aquele monte de gente ali, para quê afinal? E para que aquele mistério? De repente, quando eu voltei, ele suspirou, aí baixou a cabeça e... O caso é o seguinte: já tô faz 2 noites sem dormir, pensando. Nisso a minha filha o interrompeu. Como assim, padrinho? O que houve? Deixa eu falar, por favor. Sabe, ele até se irritou naquela hora. Olhou bravo para Gisele, o que até me fez sentir, de novo, aquele arrepio esquisito por dentro. Ficou um tempo em silêncio até que recomeçou. Olha, eu chamei vocês aqui hoje só para dar uma satisfação. Decidi que vou me separar da Clarice. Como é que é, padrinho? A Gisele ficou de cara. Separada da mãe? Mas por que isso? Descobri que... Ora, depois do que eu vi, não tem jeito. Mas o que o senhor viu? Olha, todo mundo se levantou. Sabe, eu também fiquei ali pensando, como assim vai se separar de mim a troco de quê? E aquela frase, depois do que eu vi. Viu o quê? Até onde eu sabia, não tinha feito nada de errado. Inclusive, perguntei, o coração saindo pela boca. Como assim, Paulo? Do que você está falando? Ele me olhou de novo com aquela expressão esquisita, mas não falou nada. Nisso, meu pai também quis saber. Só que perguntou para mim, não pro Paulo. O que você andou aprontando, Clarice? Minha mãe e a minha avó, naquelas alturas, estavam de olho arregalado. Sabe, incrédulas, com certeza, pensando alguma coisa ruim a meu respeito. Sim, pelo que ele tinha dito. Aliás, desde que começou a falar, a voz do meu marido estava meio estranha, diferente. Juro, até aquele momento eu não estava entendendo nada. Aliás, estava me sentindo até meio perdida. Depois que o pai perguntou o que eu andava aprontando, eu falei que não estava aprontando nada. Aí olhei para a cara do meu marido e perguntei: você ficou louco, Paulo? Do que você está falando? E foi então que ele falou uma coisa que eu juro. Jamais imaginei que um dia fosse ouvir da sua boca. Você não é a pessoa que eu imaginava. Se faz de santinha, só que lá no fundo... Ele falou aquilo. Aí deu as costas a todo mundo, pegou o corredor e foi lá para o fundo da casa, na direção dos quartos. Nós ficamos todos ali na sala, olhando um para a cara do outro, sem entender nada. Lembra que eu falei? Gente, juro que eu não fiz nada de errado. Não sei o que está acontecendo com esse homem. Dali a pouco, meu marido apontou no corredor de novo e vi que ele estava segurando uma coisa na mão, mais especificamente uma caixa. E olha, não sei como não caí dura no chão.
quando vi do que se tratava. Era a caixa do vibrador que a minha filha tinha me dado de presente. E que eu juro nunca tinha usado. Pelo contrário, o escondi no meio das minhas coisas, justamente para ele não encontrar. Porque tinha medo que ele brigasse comigo. Antes que eu dissesse uma palavra, eis que ele abriu a caixa, tirou o objeto ali de dentro e mostrou para todo mundo. Estão vendo isso aqui? Vocês por acaso sabem o que é isso? Estava lá no meio das coisas dela. Para minha surpresa, minha filha começou a rir. Imagine a situação ali mais do que tensa. Eu aflita. E a doida começou a rir. Quando conseguiu se conter, ela falou: nossa, padrinho, todo esse drama só por causa disso? E você acha pouco? Falou aquilo e olhou para os meus pais. Colocou aquele objeto assim bem diante dos olhos deles. Já sabe o que é isso, seu Geraldo? Hein, dona Inês? Clarice está me traindo. Deve ser por isso que ela anda esquisita, cheia de não me toque. Olha, eu vi aquilo. Fiquei olhando para a cara dele. Juro, sem acreditar. Sem acreditar. Meu Deus, o que deu nesse homem? Eu sabia que se um dia ele encontrasse, ia ficar bravo, mas para querer se separar de mim? A troco do quê? De repente, minha filha começou a explicar. Porque naquelas alturas, eu já não tinha mais condição. Já estava até chorando. Eu tremia. Ela então perguntou se o Paulo estava de brincadeira. Que aquilo não tinha nada a ver com traição. Era só um brinquedo. Aí os dois começaram a discutir. Ele chegou a dizer: como homem, como que vocês acham que eu me sinto numa situação dessa? Depois olhou para o meu genro e acrescentou: se fosse você, hein, Eduardo, como você se sentiria? Fala a verdade. Quando finalmente eu consegui dizer uma palavra, fiz também uma tentativa de explicar para ele. Falei que tinha ganhado aquilo da Gisele, mas que eu nunca tinha usado. Tinha deixado guardado ali, escondido, até para ele não encontrar. Só que ele se enfezou ainda mais. Me apontou o dedo. Depois apontou o dedo para minha filha. Então isso é coisa sua, hein, Gisele? Ou você que enfiou essas ideias na cabeça da tua mãe? Olha, pensa no pandemônio. O pior é que ele estava realmente revoltado com aquilo. Para ele, o fato de eu ter aquele vibrador, por si só, era prova de traição. Ele ficava exibindo o objeto e falando, sabe, indignado. Olha só o tamanho disso. Não, olha, ele olhava assim pro meu pai e falava: o senhor, olha para isso aqui, olha o tamanho disso. Esse tarugo cabeçudo, isso aqui não é coisa nem... Se isso aqui é brinquedinho, não é brinquedinho de humano, isso aqui é brinquedinho de égua. Me digam se não é uma pouca vergonha. Eu me sinto desrespeitado, eu me sinto traído. Que tipo de homem eu seria se aceitasse uma coisa dessa? Olha, eu até aquele momento não entendia por que é que ele não tinha vindo conversar comigo antes. Para perguntar. Meu Deus, precisava aquele circo. O que deu na cabeça desse homem para fazer aquilo? Era uma coisa para a gente resolver apenas nós dois. Mas ele preferiu me expor. Me fez passar a maior vergonha da minha vida.
Isso diante do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu genro. Ainda bem que mandou as crianças brincarem no quarto. Por que não veio conversar comigo, meu Deus? Até hoje não entendi por que é que ele preferiu fazer aquilo na frente da parentada toda. Falou que queria dar uma satisfação para todo mundo, só que não pensou em como eu ia me sentir. E o pior é que não adiantou ter jurado pelos nossos filhos que nunca tinha usado aquele tarugo, que nunca o tinha traído. Sabe, ele estava de cabeça virada, de opinião formada. Queria separação de todo jeito. Por mais incrível que isso possa parecer, na época em que a gente vive. Juro que nunca usei aquilo. Só que convenhamos, mesmo que tivesse usado, não tinha nada a ver com traição. Por que ele tinha de ser tão cabeça dura? Saiu de casa, naquele dia mesmo. Foi passar uns tempos na casa do irmão. Ainda não resolvemos a nossa vida, até hoje. Ele ainda não aceitou nem conversar comigo, ouvir as minhas explicações. Se bem que está tudo tão claro. Continua lá na casa do irmão dele, inflexível. E acredite quem quiser, ainda me acusando de traição. Olha, sabe que às vezes eu penso que ele está cansado de mim. Eu penso que ele talvez já não goste mais de mim. E está usando isso como justificativa para dizer para todo mundo: olha, eu tenho motivo para me separar. Sabe, só pode ser isso porque, vamos convir, não tem cabimento o que ele está fazendo. Esse homem me fez passar aquela vergonha toda na frente de todo mundo. A troco de quê, meu Deus? A troco de nada. Uma coisa boba que eu não usei, nem tive a iniciativa. Foi minha filha que me deu. Por isso que eu penso isso. Ele deve estar cansado do nosso casamento e está usando isso para se separar. Sabe, não dá para acreditar. Parece um pesadelo. Minha filha, coitada, anda toda atarantada. Se culpa pelo que houve, né? Já pediu perdão 1 milhão de vezes, mas não é questão de perdão. Tudo bem, acho até que ela tem uma parte da responsabilidade, porque, repito, pela minha iniciativa, nunca que eu ia comprar alguma coisa. Agora, também tem o seguinte, né? Ela não cometeu nenhum crime. E não sabe o que fazer para consertar a situação. Mas é o Paulo que é muito antiquado, cabeça dura, sabe, intransigente. Dá para acreditar que um marido saia de casa, largue da esposa por causa de um motivo tão idiota? Tem horas que ele parece uma criança birrenta. Tem horas que ele parece, sabe aquele tipo de criança birrenta que bate o pé e incapaz de pelo menos tentar compreender. Imagine, tínhamos uma vida tão boa juntos. Ele agora inventou que é a separação. Nem pelos nossos filhos ele está querendo repensar a decisão. Não dá para acreditar que tudo isso esteja acontecendo mesmo de verdade. Que 11 anos juntos, para tudo de repente se acabar desse jeito. E por conta de uma coisa tua, uma bobagem. Meu Deus, me ajude a clarear os pensamentos desse homem. Nós aqui humanos não estamos conseguindo, por isso peço a tua ajuda. Sabe, faça ele voltar para casa, para junto de mim, dos nossos filhos. Se eu ainda tivesse feito alguma coisa errada, vá lá. Mas eu não fiz. Por tudo que é mais sagrado, juro por Deus, eu não fiz.